O que acontece quando você abre as portas da sua casa para um estranho que te salvou? Será que ele esconde segredos tão obscuros quanto a noite em que vocês se conheceram? Uma história de mistério, atração proibida e segredos que podem destruir vidas. Bem-vindos ao canal Chamas da Paixão. Se você gosta de histórias que aceleram seu coração e fazem você sentir aquele frio na barriga, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar seu like. Hoje eu serei sua narradora e vou contar a história de Helena, uma mulher que nunca imaginou que um pneu furado na estrada mudaria sua vida para sempre. Capítulo 1. O estranho na chuva. Meu carro parou no meio da estrada deserta. Eram quase 23 horas quando o pneu estourou, deixando-me completamente vulnerável naquela noite chuvosa. O celular sem sinal e a tempestade aumentando. Perfeito. Tentei ligar o pisca-alerta e acendi a lanterna do celular, rezando para que algum carro passasse. Meu coração quase parou quando vi faróis se aproximando lentamente pela estrada molhada. Alívio e medo misturaram-se no meu peito. Uma caminhonete preta parou alguns metros à frente. Um homem alto desceu, protegendo-se da chuva com uma jaqueta preta. Sob a luz fraca, pude ver apenas seus olhos penetrantes enquanto se aproximava. "Problemas com o carro?" perguntou com uma voz grave que me fez tremer, e não era de frio. "Pneu furado", respondi, tentando parecer calma, mas minhas mãos tremiam enquanto segurava a lanterna. "Deixa eu dar uma olhada." Ele se agachou junto ao pneu, a chuva escorrendo por seu rosto. "Não tem como trocar com essa chuva. Posso te dar uma carona até algum lugar seguro." Hesitei. Era um desconhecido, afinal. Mas algo nos seus olhos, talvez a maneira como me olhava diretamente, sem desviar, me fez confiar nele. "Moro a uns 20 quilômetros daqui", murmurei. "Não quero incomodar." "Não é incômodo", ele disse, estendendo a mão para me ajudar a levantar. Quando nossos dedos se tocaram, senti uma corrente elétrica percorrer minha pele. "Sou Lucas." "Helena", respondi, minha voz mais baixa do que pretendia. No caminho, descobri que Lucas estava apenas de passagem pela cidade. Tinha chegado há 2 dias e ainda não sabia onde ficaria. A chuva parecia piorar a cada minuto. Os limpadores de para-brisa mal davam conta. "Tem algum hotel por aqui?" ele perguntou, os olhos fixos na estrada. "O mais próximo fica na cidade vizinha", expliquei. E com essa tempestade, as palavras saíram antes que eu pudesse pensar. "Tenho um quarto de hóspedes." Lucas me olhou por um instante e algo em seu olhar me fez corar. "Tem certeza?" Não, eu não tinha. Mas já era tarde demais para voltar atrás. "É o mínimo que posso fazer por alguém que me salvou no meio da tempestade." Ao chegarmos à minha casa, a chuva tinha nos deixado completamente encharcados. Entramos tropeçando pela porta, e não pude deixar de rir da situação. Lucas sorriu também, e seu sorriso transformou completamente seu rosto sério. "Vou buscar toalhas", disse, afastando-me enquanto tentava ignorar como a camisa molhada dele revelava um corpo esculpido, que parecia saído de um sonho. Voltei com toalhas e roupas secas que tinham pertencido ao meu irmão. "Pode usar estas. O banheiro é no final do corredor." Enquanto ele se trocava, preparei um chá quente na cozinha. Minhas mãos ainda tremiam, mas agora por um motivo diferente. O que eu estava fazendo? Deixando um completo estranho dormir na minha casa? Lucas apareceu na porta da cozinha, usando as roupas que eu havia emprestado. Ficavam um pouco justas nele, marcando seu corpo de uma forma que me fez desviar o olhar. "Melhor?" perguntei, servindo o chá. "Muito", ele disse, pegando a xícara que ofereci. Nossos dedos se tocaram novamente e quase derrubei tudo. "Obrigado pela hospitalidade, Helena." A maneira como ele disse meu nome fez algo dentro de mim se contorcer. "De nada. Amanhã podemos dar um jeito no seu carro." Tomamos o chá em silêncio, até que notei uma cicatriz em seu antebraço, parcialmente coberta pela manga da camisa. Ele percebeu meu olhar e puxou o tecido para cobri-la. "Acidente de trabalho", explicou vagamente. "E o que você faz?" perguntei.
Lucas hesitou por um momento, seus olhos escurecendo. Trabalho com segurança. Nada muito interessante. Mas havia algo na maneira como ele desviou o olhar que me fez sentir que havia muito mais por trás daquela resposta simples. E eu não sabia se queria descobrir o quê. Mostrei-lhe o quarto de hóspedes e nos despedimos. Deitada na minha cama, ouvindo a chuva batendo contra a janela, não conseguia parar de pensar no homem misterioso dormindo do outro lado do corredor. E no perigo que aqueles olhos prometiam. Será que já te aconteceu de confiar em alguém que você mal conhece? Compartilhe nos comentários se você já teve uma conexão instantânea com um estranho. E o que você faria no lugar da Helena? Capítulo 2. Segredos e cicatrizes. Acordei com o cheiro de café fresco invadindo meu quarto. Por um momento, esqueci completamente do meu hóspede surpresa, até que os eventos da noite anterior voltaram como um raio. Lucas. O estranho que eu havia trazido para casa. Levantei-me num pulo, tentando arrumar rapidamente meu cabelo bagunçado. Não costumava me importar com a aparência logo cedo, mas algo nele me fazia querer parecer apresentável. Na cozinha, encontrei Lucas preparando o café da manhã. Ele havia encontrado ovos e pão na geladeira e preparava um café que cheirava divinamente. "Bom dia", disse ele, virando-se para mim com uma expressão que fez meu estômago dar um nó. "Espero que não se importe. Queria retribuir a hospedagem." "De forma alguma", respondi, tentando não fixar meu olhar em seus braços expostos pela camiseta de manga curta. A mesma que ele usava ontem, agora seca. A cicatriz que eu havia visto estava agora completamente visível, alongando-se do pulso até o bíceps. Parecia mais profunda e extensa do que imaginei. Lucas percebeu meu olhar. "Não foi bem um acidente de trabalho", admitiu, surpreendendo-me com a confissão espontânea. "Mas é uma história para outro momento." Seu telefone vibrou na mesa. Ele olhou rapidamente e seu rosto mudou. A expressão relaxada desapareceu, substituída por algo tenso e sombrio. "Tudo bem?" perguntei, servindo-me de café. "Sim", respondeu ele secamente, guardando o celular. "Sobre seu carro. Posso dar uma olhada hoje." Depois do café, saímos para buscar meu carro. Lucas dirigiu até o local onde havia parado na noite anterior. A manhã estava clara e ensolarada, como se a tempestade da noite passada nunca tivesse acontecido. A única evidência era a estrada ainda úmida. Enquanto Lucas trocava meu pneu com uma eficiência que sugeria prática, observei seus movimentos. Havia algo calculado nele, uma precisão que me intrigava. "Você é muito bom nisso", comentei, apoiada contra a caminhonete dele. "Faz parte do trabalho estar preparado para tudo", respondeu sem levantar os olhos. "Que tipo de segurança exatamente você faz?" Suas mãos pararam por um instante. "Proteção particular." "Guarda-costas?" perguntei intrigada. "Algo assim", ele murmurou, terminando de apertar os parafusos. De volta à minha casa, Lucas disse que precisava resolver algumas coisas na cidade. Ofereci para guiá-lo, mas ele recusou educadamente, dizendo que precisava ir sozinho. Algo no tom de sua voz me impediu de insistir. Enquanto ele estava fora, decidi arrumar o quarto de hóspedes. Não sou de natureza bisbilhoteira, mas quando vi a mochila dele entreaberta, com algo metálico reluzindo dentro, não consegui resistir. Meu coração disparou quando reconheci uma arma. Ao lado dela, um distintivo que não consegui identificar completamente antes de ouvir o barulho da porta da frente se abrindo. Saí do quarto rapidamente, tentando parecer natural. Lucas entrou com sacolas de compras, mas sua expressão mudou ao me ver saindo do quarto dele. Estava apenas trocando as toalhas. Menti, sentindo o calor subir pelo meu rosto. Seus olhos fixaram-se nos meus por longos segundos. "Você viu, não é?" Pensei em negar, mas algo me dizia que seria inútil. "Você é policial?" "Ex-policial", respondeu ele após um momento tenso. "Agora trabalho com investigações privadas." "Por que está armado?" perguntei, minha voz mais firme do que esperava. Lucas suspirou,
colocando as sacolas sobre a mesa. Estou trabalhando em um caso. Não posso dar detalhes, mas não é perigoso para você. Está seguindo alguém aqui na cidade? Seu silêncio foi resposta suficiente. Talvez seja melhor você procurar aquele hotel na cidade vizinha, sugeri, sentindo uma mistura confusa de decepção e apreensão. Lucas se aproximou, parando a centímetros de mim. Helena, eu não queria te envolver nisso. Mas acredite, não estou aqui para causar problemas. Estou tentando resolver um. Havia sinceridade em seus olhos, ou pelo menos eu queria acreditar que havia. Que tipo de problema? O tipo que envolve pessoas desaparecidas, ele respondeu finalmente. E pistas que me trouxeram até esta cidade. Meu sangue gelou. Notícias sobre desaparecimentos na região tinham dominado os jornais locais nas últimas semanas. Por que deveria confiar em você? Perguntei, cruzando os braços. Em resposta, ele tirou algo do bolso e me entregou, um distintivo oficial. Ainda tenho contatos. Estou trabalhando com a polícia local, discretamente. Queria acreditar nele. Mais do que isso, queria entender por que me sentia tão atraída por alguém que acabara de conhecer e que claramente escondia segredos potencialmente perigosos. Uma noite, decidi finalmente. Você pode ficar mais uma noite. Depois disso, ele assentiu, respeitando minha decisão. É justo. Obrigado. Naquela tarde, enquanto preparávamos o jantar juntos na cozinha pequena demais para duas pessoas evitarem o contato, nossos braços se tocaram várias vezes. A tensão entre nós era palpável, mas diferente. Agora havia mais do que atração. Havia perigo, mistério. Helena, ele disse, quando nossas mãos se encontraram ao alcançarmos o mesmo utensílio. Tem algo que preciso te contar. O tom de sua voz fez meu coração disparar. O quê? O caso em que estou trabalhando? Ele hesitou, seu rosto mais próximo do meu do que deveria. Pode ser que tenha alguma conexão com alguém que você conhece. Você já confiou em alguém mesmo sabendo que essa pessoa não estava contando toda a verdade? O que você acha que Lucas vai revelar? Deixa seu comentário abaixo e me diga o que você faria no lugar da Helena. Capítulo 3. A verdade na tempestade. O que você quer dizer com alguém que eu conheço? Perguntei. Meu corpo tenso enquanto Lucas se afastava para me encarar diretamente. Seu ex-marido, Daniel Assunção, respondeu ele, observando atentamente minha reação. Ele é uma pessoa de interesse na minha investigação. O utensílio que eu segurava caiu no chão com um estrondo metálico. Daniel. Não ouvia esse nome há quase 2 anos, desde o divórcio conturbado que me fez mudar para esta cidade pequena, buscando discrição e paz. Como você sabe sobre Daniel? Como sabe sobre mim? As perguntas saíram em um sussurro trêmulo. Lucas suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto que já começava a me parecer familiar. Não foi coincidência eu estar naquela estrada ontem à noite, Helena. Eu estava seguindo uma pista que me levou até você. Meu estômago afundou. Então o pneu furado... Foi uma coincidência genuína, ele completou rapidamente. E eu realmente não planejava me aproximar de você desta forma. Mas quando te vi ali, sozinha na chuva... Ele hesitou. Percebi que poderia ser uma oportunidade. Uma oportunidade, repeti, o amargor evidente na minha voz. Para obter informações sobre meu ex-marido. Para proteger você, Lucas corrigiu, sua voz firme. Daniel está envolvido em algo grande e perigoso. Algo que já causou o desaparecimento de 3 mulheres na região. Senti minhas pernas fraquejarem e me apoiei na bancada da cozinha. Daniel sempre teve um lado sombrio que só descobri após o casamento. Controlador, manipulador, com acessos de raiva que me fizeram temer por minha segurança. Mas daí a imaginar que ele pudesse estar envolvido em desaparecimentos. Não. Neguei, balançando a cabeça. Daniel é muitas coisas, mas não um criminoso desse nível. Lucas tirou o celular do bolso e me mostrou uma foto. Nela, Daniel conversava com um homem que eu reconheci imediatamente.
Ricardo Mendes, um empresário local cujo nome tinha sido mencionado nas notícias recentes sobre as investigações dos desaparecimentos. Como você conseguiu essa foto? Perguntei, minha voz quase sumindo. Uma das mulheres que desapareceu conseguiu enviar um último vídeo antes de sumir. Nele, apareciam parcialmente esses dois homens. Identifiquei Ricardo Mendes rapidamente, mas demorei para descobrir quem era o outro. Quando finalmente identifiquei Daniel, comecei a investigar seu círculo social. E chegou até mim, concluí, sentindo um calafrio. Por que Daniel estaria envolvido nisso? O que ele ganha? Dinheiro. Lucas respondeu simplesmente. Acreditamos que Ricardo comanda uma rede de tráfico humano na região. Daniel parece ser um recrutador, usando seu charme para atrair mulheres vulneráveis. Um trovão soou ao longe, anunciando outra tempestade se aproximando. O paralelismo com a noite anterior não passou despercebido. Por que me contar isso agora? Perguntei, cruzando os braços como se pudesse me proteger das verdades que Lucas revelava. Porque recebi uma informação hoje que me preocupou. Ele disse, aproximando-se novamente. Daniel está na cidade, e acredito que ele sabe que você mora aqui. Meu sangue gelou. Depois do divórcio, mudei de nome. Usei o sobrenome de solteira da minha mãe. Mudei de cidade. Fiz tudo para que ele não me encontrasse depois das ameaças que recebi. Como? Sussurrei. Não sei ao certo, Lucas admitiu. Mas ele foi visto ontem a menos de 10 quilômetros daqui. Não acredito em coincidências quando se trata de homens como ele. A chuva começou a cair lá fora. Primeiro algumas gotas isoladas, depois um aguaceiro violento. Exatamente como na noite anterior. O que faço agora? Perguntei, minha voz tremendo. Lucas deu um passo à frente, eliminando o espaço entre nós. Vem comigo. Tenho um lugar seguro onde você pode ficar enquanto reunimos evidências suficientes para prendê-lo. Olhei nos olhos dele. Olhos que há menos de 24 horas pertenciam a um completo estranho, mas que agora pareciam a única coisa sólida em um mundo que desmoronava ao meu redor. Por que deveria confiar em você? Perguntei novamente, embora meu corpo já soubesse a resposta, inclinando-se quase imperceptivelmente na direção dele. Porque eu poderia ter mentido, ele respondeu, sua voz baixa e intensa. Poderia ter continuado fingindo que nosso encontro foi acidental. Poderia ter obtido informações de você sem revelar minhas intenções. Ele estava certo. E havia algo mais nos seus olhos, algo além do dever profissional. Quanto tempo temos? Perguntei, tomando minha decisão. Não muito, respondeu ele. Precisamos sair esta noite. Assenti, afastando-me para preparar uma mala. Enquanto colocava o essencial em uma bolsa, ouvi um carro estacionando em frente à casa. Lucas apareceu na porta do meu quarto, seu rosto tenso. Fique aqui, ordenou sacando sua arma. Não faça barulho. Meu coração parecia querer sair pela boca enquanto eu observava pela fresta da janela. Um carro que não reconheci estava estacionado na frente, mas não conseguia ver quem estava dentro dele devido à chuva intensa. Lucas se posicionou estrategicamente ao lado da porta da frente. A campainha tocou uma vez, longa e insistente. Ninguém respondeu. Depois de alguns minutos que pareceram horas, o carro deu partida e se afastou lentamente. Era ele? Perguntei quando Lucas voltou ao quarto. Não consegui ver o motorista, respondeu ele, guardando a arma. Mas não vamos arriscar descobrir. Temos que ir agora. Rapidamente terminei de arrumar a mala. Quando saímos para a garagem nos fundos da casa, a chuva caía em cortinas densas, exatamente como na noite em que nos conhecemos. O ciclo se completa, comentei enquanto entrávamos na caminhonete dele, me salvando na chuva novamente. Lucas me olhou, a intensidade do seu olhar cortando através da escuridão da noite tempestuosa. Desta vez, estamos nos salvando mutuamente. Enquanto nos afastávamos da casa, percebi que estava deixando para trás não apenas um lar, mas uma vida inteira construída sobre areia. E embora o medo do desconhecido e de Daniel me apertasse o peito,
havia também um estranho sentimento de liberdade. Para onde vamos? Perguntei enquanto a caminhonete cortava a estrada molhada. Para um lugar onde ele nunca vai nos encontrar, respondeu Lucas. E quando estiver segura, vou voltar para acabar com essa história de uma vez por todas. Nós vamos voltar, corrigi, colocando minha mão sobre a dele no câmbio. Não vou mais fugir ou me esconder. Lucas entrelaçou seus dedos nos meus, um pequeno sorriso surgindo no canto de sua boca. Juntos, então. A estrada se estendia à nossa frente, escura e misteriosa como o futuro que nos aguardava. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não estava com medo do desconhecido. Porque às vezes é preciso um estranho para nos salvar. Não apenas de um pneu furado ou de um ex-marido perigoso, mas também de nós mesmos e das gaiolas invisíveis que construímos ao nosso redor. A tempestade continuava lá fora, mas dentro da caminhonete, entre nossos dedos entrelaçados, começava a nascer algo novo. Algo tão inesperado quanto o encontro que nos uniu. E você? Já teve seu mundo virado de cabeça para baixo por alguém que apareceu do nada? Acha que a Helena tomou a decisão certa em confiar no Lucas? Comenta aqui embaixo o que você faria no lugar dela. Se essa história mexeu com você, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal Chamas da Paixão e compartilhar com alguém que ama um bom romance cheio de mistério e segundas chances.